Você já parou para pensar no que realmente está escrito sobre Adão e Eva na Bíblia? O que sabemos sobre o fim da vida deles? Muito se concentra na história do pecado original, mas poucos exploram o que acontece depois. A morte de Adão, o impacto disso na humanidade e as lições que podemos tirar disso. Será que a morte deles foi uma tragédia definitiva ou uma parte essencial de um plano divino? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes pouco falados do livro de Gênesis, onde a história de Adão e Eva não termina com a expulsão do Éden. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde vamos questionar o que você sempre acreditou e explorar o que realmente está escrito. Está pronto para ver a história sob uma nova perspectiva? Vamos lá! Adão foi moldado do pó da terra, e Eva, da costela de Adão. Olha só como o início da humanidade já traz lições profundas sobre interdependência e propósito. Não é à toa que quando a gente observa a história deles, entendemos o quanto nossas raízes estão ligadas ao relacionamento e à missão. Adão viveu anos a fio antes de experimentar a dor da separação de seu Criador. E Eva, ao lado dele, também carregou o peso e a beleza de ser a mãe de toda a humanidade. Quantas vezes, no nosso dia a dia, esquecemos que as nossas ações moldam gerações, assim como eles moldaram as primeiras? Quando a serpente entrou na história e mudou o destino de Adão e Eva, trouxe com ela um ingrediente que ainda hoje está presente: a morte. Antes, eles caminhavam lado a lado com Deus, sem conhecer o fim. Mas a escolha por aquele fruto proibido trouxe a consciência da fragilidade, do erro e do tempo contado em anos. Da mesma forma, quantas vezes nos deparamos com decisões que parecem pequenas, mas que mudam completamente o rumo da nossa caminhada? É como investir tempo em algo sem propósito ou deixar de lado uma oportunidade valiosa por medo. E veja, mesmo após essa queda, Adão viveu longos anos e Eva esteve ao seu lado. Juntos, deram origem a Abel e Caim, nomes que ecoam até hoje como símbolos da complexidade das relações humanas. Desde cedo, a humanidade aprendeu que a inveja e o amor podem caminhar lado a lado. E a sua vida, como tem sido? Você tem dado mais espaço para a construção ou para a rivalidade? Assim como Adão e Eva plantaram as primeiras sementes, cada escolha sua hoje tem o poder de gerar frutos, sejam eles de luz ou de dor. Quando Eva deu à luz Caim e depois Abel, não foram apenas filhos que chegaram ao mundo, mas também as primeiras manifestações de identidade e propósito. Caim se dedicou ao cultivo da terra, enquanto Abel cuidava do rebanho. Desde o começo, já se desenhava a diversidade de caminhos que podemos seguir na vida. É curioso perceber que, mesmo em uma época onde Adão e Eva ainda viviam, a competição e a comparação se infiltraram entre os irmãos, moldando o que seria o primeiro grande conflito da humanidade. Quantas vezes hoje ainda nos deixamos levar por esse impulso de medir o nosso valor em comparação com o do outro? A oferta que Abel fez a Deus foi aceita, enquanto a de Caim foi rejeitada. Isso mexeu profundamente com Caim, a ponto de levar ao extremo do ressentimento, a morte de seu próprio irmão. Aqui, vemos como emoções não tratadas podem transformar pequenas mágoas em grandes tragédias. Sabe aquela vez em que alguém recebeu reconhecimento e você sentiu aquela pontada de ciúme ou injustiça? Imagine esse sentimento crescendo sem controle. Hoje, é fácil encontrar exemplos disso em ambientes corporativos ou até nas redes sociais, onde a inveja e a vaidade podem levar a atitudes destrutivas. Mesmo com a morte de Abel, a história nos mostra que a humanidade ainda estava apenas começando. Adão viveu anos após esse evento, provavelmente carregando em si o peso de ver o primeiro homicídio entre seus filhos. Eva, como mãe, também experimentou a dor e a reflexão profunda sobre o que poderiam ter feito diferente. O curioso é que, mesmo em meio a essa tragédia, a vida continuou. E nós? Como reagimos quando as decepções batem à porta? Será que escolhemos repetir o erro de Caim ou buscamos uma saída mais sábia? Porque o próximo capítulo, assim como na vida de Adão e Eva, sempre chega. Quando Deus confrontou Caim após a morte de Abel, o destino do irmão assassino mudou para sempre. A marca que Deus colocou em Caim não foi apenas um sinal visível, mas uma mensagem profunda para todos que viriam depois dele.
Imagine o peso de carregar uma marca que o identifica como alguém que cruzou a linha da humanidade. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, impediu que outros o matassem. Isso nos faz refletir. Quantas vezes, mesmo errando, somos poupados das consequências mais severas e ganhamos uma nova chance de viver e aprender? Caim, então, se tornou um errante, vagando por terras distantes, carregando não apenas a marca visível, mas o peso da morte de Abel em sua consciência. É curioso pensar que, enquanto Adão e Eva ainda viviam e suportavam essa tragédia, Caim seguiu com anos de peregrinação. E a sensação de deslocamento. Hoje, muitos de nós, mesmo sem marcas visíveis, carregamos cicatrizes internas que moldam a maneira como nos relacionamos com o mundo. A diferença é o que escolhemos fazer com essas cicatrizes: esconder, repetir o erro ou usá-las como aprendizado. Mesmo afastado, Caim viveu anos e teve descendentes, dando início a civilizações. É irônico pensar que, de alguém que trouxe a morte pela inveja, surgiram novas vidas e culturas. Isso nos lembra de como até dos erros mais graves podem nascer oportunidades de transformação. Mas será que aprendemos com as falhas ou continuamos a agir como se nada tivesse acontecido? Esse dilema, que começou com Caim, Adão e Eva, ainda se repete hoje. E quando olhamos para a história deles, percebemos que o próximo passo da humanidade ainda guardava mais lições surpreendentes. Após a morte de Abel e o exílio de Caim, Adão e Eva precisaram lidar com o luto e a dor. Mas a vida continuou, e nasceu Sete, um novo filho, que trouxe esperança para um casal que já havia experimentado a perda e a separação de seus filhos. Sete foi como uma resposta de Deus para restaurar, em parte, o equilíbrio perdido. É como quando, após uma grande perda, a vida nos surpreende com novas oportunidades, novas pessoas ou até um novo propósito. Mesmo carregando a lembrança de Abel e Caim, Adão e Eva agora viam em Sete uma promessa de continuidade. Sete não foi apenas mais um filho, ele foi o começo de uma nova linhagem, de uma geração que traria mudanças significativas no futuro. Enquanto Adão ainda viveu anos após o nascimento de Sete, sua história e ensinamentos passaram para as próximas gerações. Isso se parece muito com a forma como hoje as famílias constroem legados. Por exemplo, uma pessoa pode, depois de enfrentar tragédias, iniciar um negócio, uma comunidade ou até um projeto social que impacta gerações seguintes. Assim como Adão e Eva encontraram em Sete um novo capítulo, nós também podemos transformar lutos em novas missões. E veja que interessante. Enquanto a marca de Caim carregava um fardo, Sete carregava a bênção de um novo começo. Mas, curiosamente, tanto Caim quanto Sete viveram anos e deixaram descendências que moldariam o mundo de formas distintas. É como duas sementes. Uma cai em solo árido, a outra em solo fértil, mas ambas crescem e geram frutos. A partir daqui, o caminho da humanidade começa a tomar rumos que, ainda hoje, ecoam em nossas escolhas e na maneira como lidamos com nossos próprios legados. A partir de Sete, surgiu uma linhagem que caminhava de forma diferente da de Caim. Enquanto Caim viveu anos afastado, construindo cidades e cultivando uma descendência marcada pela violência e pelo afastamento de Deus, a linhagem de Sete seguiu outro caminho. Adão e Eva viam, nos filhos de Sete, uma aproximação com os princípios divinos que tanto buscavam preservar. O contraste era nítido, como dois irmãos que tomam rumos opostos na vida. Um se afasta, outro busca manter viva a tradição e a fé. É interessante pensar como, até hoje, dentro de uma mesma família ou comunidade, podemos ver essa separação de caminhos. Um exemplo: imagine dois amigos de infância. Um decide seguir uma vida de integridade e propósito, enquanto o outro opta por atalhos e escolhas duvidosas. Assim foi com os descendentes de Caim e de Sete. Adão, que ainda viveu anos após ver esses caminhos se desdobrando, carregava nos olhos a sabedoria de quem entende que cada escolha gera um legado, para o bem ou para a destruição. E se pensarmos bem, a morte de Abel foi o estupim para essa bifurcação. A dor de Adão e Eva não foi só pela morte física do filho, mas pelo impacto que isso teve nas gerações seguintes. Abel, se estivesse vivo,
teria uma descendência alinhada com os valores que Adão e Eva buscavam transmitir. Mas, com Sete, Deus oferece uma nova chance de estabelecer uma linhagem mais próxima daquilo que era o plano original. E aqui, a história começa a nos preparar para algo ainda mais profundo. Adão viveu anos incontáveis para os padrões atuais, e isso não é apenas um detalhe curioso, mas um ponto-chave que moldou gerações inteiras. Imagine só alguém vivendo mais de 900 anos, sendo testemunha ocular da construção de civilizações, da queda de impérios e da propagação da humanidade. Quando falamos de longevidade, falamos de legado, e Adão, ao lado de Eva, viu seus filhos e netos tomarem caminhos que nem sempre foram de luz. Caim, por exemplo, não era apenas o irmão de Abel, mas o reflexo de escolhas que se perpetuaram ao longo dos anos. Agora, pense em como seria ter o peso de séculos nas costas, vendo o mundo se transformar de um jardim perfeito para uma terra marcada pela morte e pela dor. Adão e Eva, vivendo tantos anos, viram a repetição de erros e aprendizados nas gerações seguintes. Eles viram filhos e netos enfrentarem lutas que nasceram lá no Éden, quando a serpente falou e Eva ouviu. E quando Caim se tornou o primeiro a tirar uma vida, eles estavam lá, vendo a morte pela primeira vez invadir sua linhagem. Isso não é apenas uma história distante, é um espelho do mundo onde vivemos hoje. Muitas vezes, a pessoa moderna vive 70, 80 anos e já carrega um fardo imenso. Imagine centenas de anos. Isso me faz pensar em como é importante o que construímos durante a vida. Se você tivesse mais 800 anos pela frente, o que faria diferente? Qual legado deixaria? Como no caso de Adão e Eva, o impacto de nossas escolhas ecoa por gerações. Talvez você não viva tanto quanto eles, mas enquanto respira, ainda há tempo para plantar boas sementes ou repetir padrões antigos que levam sempre ao mesmo fim. Adão viveu anos que poucos conseguiriam sequer imaginar. E Eva, ao seu lado, compartilhou a mesma jornada. Mas mesmo com essa longevidade, a sombra da morte pairava sobre eles desde o momento em que comeram do fruto proibido. Sabe aquela sensação de carregar um peso invisível? Eles viveram isso em cada pôr do sol, em cada despedida de um filho ou neto. Quando Abel caiu morto pelas mãos de Caim, a morte deixou de ser apenas uma profecia e se tornou uma cruel realidade. A partir dali, cada dia era uma lembrança de que a sentença pronunciada no Éden estava em curso. Imagine o impacto disso. Viver séculos, é mesmo assim, saber que o fim é inevitável. Adão e Eva viram filhos nascerem, terras serem cultivadas, linhagens se multiplicarem, mas sempre com a morte à espreita. Eles aprenderam que a verdadeira tragédia não é apenas morrer, mas ver a morte se instalar no coração da humanidade, como quando Caim se afastou após matar Abel, carregando um peso insuportável. É como ver um império que você ajudou a fundar ruir diante dos seus olhos, tijolo por tijolo. E cá entre nós, quantas vezes você já sentiu que está construindo algo, mas carrega um receio constante de que tudo desmorone? A história de Adão e Eva nos lembra que, mesmo vivendo muitos anos, a finitude é certa. Mas mais importante que a duração da vida é o que se faz com ela. A morte é inevitável, mas o legado que você deixa, seja como Caim ou como Abel, depende de escolhas feitas hoje. E isso nos leva a refletir ainda mais profundamente sobre o próximo ponto. Agora que você teve uma visão mais profunda sobre o fim da vida de Adão e Eva, é hora de refletir. O que isso significa para você? Como os erros deles e as consequências que se seguiram podem impactar as suas escolhas hoje? Lembre-se, a história deles não é apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sobre como as lições que aprendemos podem nos ajudar a evoluir. E você, já parou para pensar no impacto das suas ações? Está pronto para fazer a diferença no seu próprio caminho? Se você se sentiu inspirado a mudar e quer continuar aprendendo mais sobre esse e outros temas, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique ligado para os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.